Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje damos as boas-vindas a mais uma semana de Soundbite. Viva Ana Sá Lopes. Olá, Ruben. E viva Helena Pereira. Olá, viva. Do fim de semana na estrada fica um PSD que quer uma relação aberta com a Iniciativa Liberal, mas o CDS está com ciúmes e diz que o casamento já está feito e é em exclusivo. É a famosa monogamia centrista, defendida por Nuno Melo. Venho, olha ali para trás, o que se vê é AD, coligação, PSD, CDS. Da Feira de Espinho com Luís Montenegro fica uma coreografia onde o PS não se cruzou com a AD, mas o primeiro-ministro está farto de se cruzar com o seu passado e atira forças contra a RTP. Perdão, contra a SIC. Valeu a pena insistir na teimosia de manter a empresa familiar e levar o país para eleições? O senhor não tem mais nenhuma pergunta para me fazer todos os dias. RTP... Não, RTP não. Isso é não respondo aquilo que o senhor quer, se calhar, mas a RTP está empenhadíssima. Foi assim que fez a pergunta. Foi assim. Então é assim que pronto, mas eu vi aqui o microfone da RTP que tem sido mais insistente. Mas o som do dia é Eduardo Cordeiro, do Partido Socialista, que volta a aparecer publicamente para acusar Ventura de traição à pátria. Quando André Ventura vem defender a administração de Trump e as tarifas que vêm prejudicar as nossas empresas, os nossos trabalhadores, vêm pôr em causa a nossa capacidade de continuarmos a desenvolver, ele está a ser um traidor à pátria e aos interesses que o nosso país tem. Está no ar o Soundbite, o programa preferido dos políticos enquanto fazem as tarefas domésticas. Está aprovado. É para a Joana Mortágua. Esta é para a Joana Mortágua. Cheguei agora a casa e a roupa não se lava sozinha. Hoje ouvi o Soundbite, que é um podcast do Público. Vocês sabem que eu sou viciada em podcasts. E o Soundbite falou dos meus vídeos no TikTok e nas redes sociais. Helena Pereira, vamos começar com estas declarações de Luís Montenegro. O Luís Montenegro parece muito irritado cada vez que o lembram da Spinum Viva, desta empresa familiar do Primeiro-Ministro. Irrita-se e, portanto, não sei se isto é bom ou mau para quem diz que já deu as explicações todas. É mau, quer dizer, porque é que se irrita? Não há justificação nenhuma, estamos numa campanha eleitoral, o Primeiro-Ministro e líder da AD tem que estar preparado para perguntas a toda a hora de todos os jornalistas. Eu acho que a irritação dele é maior, eu acho que há aqui dois níveis, mas eu acho que o maior é precisamente porque ele pensava que era um jornalista da RTP a fazer a pergunta, e este PSD realmente acha que está a ser vítima da RTP, está a ser vítima de um complô da RTP, precisamente porque, como forma de retaliação do célebre pacote dos média, em que a AD decidiu retirar a curto prazo a publicidade da RTP. E quando a RTP começa com aquelas, que foi um programa de investigação da RTP, que começou a dar os primeiros casos de empresas imobiliárias do secretário de Estado Hernani Dias e depois de uma série de secretários de Estado, depois o Castro Almeida e por aí fora, o PSD acha que isso foi uma perseguição e, portanto, a Spinum Viva também acha que é uma perseguição, uma retaliação. E é impressionante que aqui há uns tempos o Observador contava um pouco essa história, não é? Mas isso prevalece e é a primeira vez que nós vimos isso mesmo assim, desta forma descarada, realmente. Se havia dúvidas sobre se eram as pessoas à volta de Montenegro que pensavam isso ou se era o próprio Montenegro, já se percebeu que efetivamente é ele. E este Primeiro-Ministro tem algum histórico complicado com os jornalistas. A gente não se pode esquecer a história quando foi convidado para uma conferência sobre o futuro dos média, em que ele se queixou das perguntas superadas no auricular, como se fosse uma coisa. Ele tem dificuldade de lidar com algumas destas situações. E a mais recente e mais grave, que Luís Montenegro não se demarcou, foi aquela história do deputado Hugo Carneiro, que sugeriu que o Ministério Público pedisse abrisse uma investigação aos telemóveis dos jornalistas do Expresso, que deram a notícia de que Montenegro tinha atualizado a declaração de interesses na entidade para a transparência, como que o problema agora que o país tem pela frente tem que ser resolvido, os problemas têm que ser resolvidos pedindo telemóveis. É que é bom perceber isto.
pede-se os telemóveis, não sei com base em quê, para depois ver que pessoas, com quem é que eles andam a ligar, para cruzar isso com telemóveis de deputados da oposição, que é isso que eles insinuam. Quer dizer, é absurdo e grave, e Luís Montenegro nunca se demarcou disto, portanto, eu não percebo. É uma senha. E é algo que faz realmente lembrar outros tempos, não é? Porque não é propriamente uma atitude bonita de se ver num Estado democrático. Ana Sá Lopes, o Luís Montenegro está assim com tanto medo de ser relembrado deste caso Spinum Viva para ficar tão irritado cada vez que lhe falam nesta empresa? Sim, tem razão, porque a Spinum Viva não é um ativo eleitoral, não é bom para ele. Ele sabe, e vê-se na cara dele, e viu-se desde o início da primeira notícia sobre a Spinum Viva, tirando aquela em que se falava só da parte imobiliária, em que ele aí pôde na Assembleia fazer um espetáculo com as terras que tinha herdado dos pais, que eram terras, enfim, sem muita importância, sem muito valor. Ele aí conseguiu fazer-se de vítima, mas depois deixou de conseguir fazer-se ou melhor, a pele de vítima de Luís Montenegro acabou aí, porque a seguir vieram a questão das avanças, a questão dele não ser titular, mas ser titular a mulher e logo em comunhão de adquiridos, e daquilo ser de facto a empresa de Luís Montenegro, pronto, e que é o mesmo primeiro-ministro e tem uma empresa. Isto é um problema gravíssimo para Luís Montenegro. Havia quem achasse, eu não acho que não, por várias razões, mas havia quem achasse, Miguel Morgado, acho que já falámos aqui, que o PSD não queria eleições porque as iria perder por causa da empresa. Eu, por acaso, não tenho a certeza que isso vai acontecer, as sondagens não o indicam, e se calhar a questão da ética, já falámos muitas vezes nisso, se calhar já se percebeu que até pelas sondagens que não está a fazer grande rombo, ou então está a fazer algum rombo, porque também é estranho que a AD não descole como poderia descolar de um ano de paz social que teve, não é? Claro que existiram momentos péssimos, o do INEM foi absolutamente terrível, a saúde está o que está, mas pelo menos aumentar um bocadinho a percentagem, não se está a ver assim uma coisa por aí além. Mas acho que sim, e depois o PS continua a atacar a questão, e faz bem, na minha opinião, porque acho que isto é uma questão mesmo séria, de forma bastante acesa. Eu ontem estava a ouvir no Facebook, em transmissão em direto, o discurso de José António Vieira da Silva em Braga, no Comício de Braga. E José António Vieira da Silva foi de uma brutalidade contra o facto do Primeiro-Ministro de ser ao mesmo tempo detentor de uma empresa, enquanto era Primeiro-Ministro, que foi uma coisa incrível. Aquilo não foram batatinhas, foi um discurso mesmo muitíssimo violento. Portanto, mesmo que quando Pedro Nuno Santos não fala no assunto, há quem fale no assunto. Duarte Cordeiro, hoje também. Duarte Cordeiro também falou. Por acaso já não me lembrava como Duarte Cordeiro era tão bom, porque ele há muito tempo não fazia, ou eu não ouvia um discurso em comício. Não fazia há muito tempo. Abandonou a política, está no secretariado do PS, mas não aparece, ou raras vezes aparece como porta-voz. Duarte Cordeiro, que era aquele homem que deveria ser o número 2 de Pedro Nuno Santos, depois, por causa da Operação Influencer, resolveu abandonar a política, criou uma empresa, não é candidato a deputado, e de facto eu acho que Duarte Cordeiro faz muita falta ao lado de Pedro Nuno Santos. E notou-se no discurso de hoje da Figueira da Foz, em que ele ataca, quando ele diz, a primeira vez que eu ouço a questão da traição à pátria do Chega, isto é uma coisa poderosíssima, porque o Chega, ao apoiar Trump e ao apoiar as tarifas de Trump, está a prejudicar Portugal e a Europa, obviamente. Isso é uma coisa que não resiste. E é um argumento que ainda não tinha visto ser utilizado na campanha socialista. E depois também fez outra muito interessante, que foi dizer que o Luís Montenegro tinha que se definir qual era o caderno de encargos para uma coligação com a Iniciativa Liberal. Qual era o caderno de encargos? Ou seja, enquanto era preciso saber se
por exemplo, se as pensões que a Iniciativa Liberal quer que sejam em parte privadas, se estariam no acordo ou não. E Eduardo Cordeiro para mim, foi um dos melhores discursos desta campanha, sinceramente. O PS também te anda a ouvir, Ana, porque agora anda a tirar para a Iniciativa Liberal, como não tinha feito antes do teu artigo. Agora a Iniciativa Liberal passou a ser o inimigo número 1, este governo AD e L. Mas o PS, eu disse que o PS estava a leste, porque é inacreditável que o PS não pusesse essa questão de que não é só Luís Montenegro que é o seu alvo, mas é de facto a possibilidade de uma maioria absoluta com a Iniciativa Liberal, que algumas sondagens dão como possível. Não todas, mas algumas. Mas sabes o que é que parece? Que quem deu a ideia ao Pedro Nuno Santos, que ele ainda não tinha percebido, foi o Passos Coelho, porque foi só a partir do momento em que Passos Coelho entra na campanha e é elogiado pelo Rui Rocha, é que o PS começa a juntar um mais um e decide dizer que uma aliança com a IEL é retomar o projeto liberal que ficou interrompido de Passos Coelho. É impressionante. Assim como a Geringonça, embora tenha deixado fora a parte da política europeia e os compromissos da NATO, etc., a Geringonça foi muito mais longe nos direitos do trabalho e dos salários do que criou o PS e o programa do PS. Portanto, naturalmente que havendo uma coligação, Luís Montenegro tem que ceder. A Iniciativa Liberal não se vai vender por um prato de lentilhas. E é o problema das coligações, tal como a Geringonça foi, os acordos pós-eleitorais. Quando eles são feitos antes, é melhor para o partido maior. Daí que a história do Rui Rocha a dizer que o Luís Montenegro ainda tentou fazer um acordo agora antes. E ele realmente não desmentiu hoje, não é? Mas é bom para a IEL e também para a AD isto ser público, ou seja, esta intenção de haver um governo conjunto que haja uma maioria que o favoreça? Quer dizer, para Montenegro não é melhor para a IEL do que para o PSD, que é o partido maior, porque o Montenegro quer manter a ideia de que podem haver concentrar votantes votos da IEL que não estão propriamente felizes por apoiar um governo da AD, mas também não teriam grande salvação. Sim, acho que a única maneira, a única maneira da IEL conseguir influenciar a governação é ser assim. Portanto, eu acho que o eleitorado da IEL deve encarar isso com essa naturalidade. Agora, só para comparar com a Geringonça, é que outra vez, um entendimento pós-eleitoral vai dar muito mais força nas negociações ao partido pequeno, que neste caso será a IEL. Daí também o nervosismo, e Pacheco Pereira tem razão, dizer que o CDS está com ciúmes. Porque se vier a haver uma coligação, é claro que o programa eleitoral da IEL, a IEL vai conseguir muito mais ganhos de causa do que o CDS nesta aliança pré-eleitoral, mas isso de caras, não só a força também do partido é maior, não é? Mas, quer dizer, numa situação de desespero, se for preciso mesmo aqueles deputados da IEL para formar a maioria absoluta, claro que o Montenegro tem que negociar de outra maneira e, portanto, quer dizer, bem pode o CDS queixar que não vai haver nada a fazer. E com sorte ainda aparece um JPP na equação a precisar também daquele deputado, e a Madeira consegue tudo nesta próxima legislatura. Porque já sabemos como é que contam estes votos limianos, de certa forma, não é? Que permitem a viabilização. Foram os deputados da Madeira que aprovaram o primeiro orçamento do Guterres, que viabilizaram, do PSD Madeira, na altura. O PSD chumbou. Mas a Madeira tem tido muita importância no nosso país, em termos de viabilização do orçamento do conjunto da República. E está feito por hoje. Semana intensa é esta. Voltamos amanhã para mais um Soundbite. Beijinho até amanhã. Beijinho até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.